pessoal, eu sou Juliana Penhorati, artesã parceira da Círculo, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma zebrinha muito fofa usando o fio Amigurumi Soft. Então, para fazer a zebra, a gente vai usar o fio Amigurumi Soft na cor 89,90 preto. Vamos usar o 8001 branco. Vamos usar o 3081, que é o rosado. Agulha 3 milímetros. Enchimento, tesoura, marcador de pontos, agulha de tapeçaria e fio rubi preto. A gente vai começar pelos braços, tá? Então, a gente vai começar com a cor 89,90. Então, fiz um anel mágico. Vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 1... 5 e 6, fecho o anel mágico, e na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro ponto aqui, ó, coloco o marcador para não me perder na carreira. Então, faço 2 pontos baixos e um aumento, e repito isso por 2 vezes. Lá no final da carreira, a gente tem que ter 8 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente já vai trocar de cor, então, só essa parte de baixo mesmo aqui, que é com o preto. Então, o último ponto, eu começo com o preto e vou terminar o ponto com o fio Amigurumi Soft branco. Então, ó, comecei o último ponto com o preto. E aqui eu termino com o branco para fazer a troca de cor. Na terceira carreira, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto, tá? Então, da carreira 3 até a carreira 5, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto, não faço mais aumentos. Então, vou seguir aqui até a carreira 5. Ó, cheguei aqui até a quinta carreira, e o que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai achatar essa última carreira aqui, ó. Vou colocar a agulha no primeiro ponto da quinta carreira e também no último ponto dessa quinta carreira, ó, e atravessar os 2 pontos, tá vendo, ó? Com isso, eu vou fechar o braço. Então, trago uma laçada e aí faço um ponto baixo. Coloco a agulha no próximo ponto também lá de trás, ó, e aí faço um ponto baixo. Então, na quinta carreira, a gente terminou com 8 pontos. Vou fechar com 4 pontos, porque eu tô juntando os 2 lados aqui da quinta carreira. Isso porque a gente não vai costurar o braço, a gente vai prender diretamente no corpo, tá? Então, o braço aqui tá pronto, agora a gente repete para fazer o outro bracinho. Agora, pra gente fazer o pé, eu vou começar aqui, ó, com o fio 89,90. Faço um anel mágico e faço também aí 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel mágico. E na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Coloco o marcador. E a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. E repetir isso por 3 vezes na carreira. E lá no final, a gente vai ficar com 9 pontos baixos. Tô fazendo aqui, ó, o último ponto da segunda carreira e já vou trocar de cor, porque só essa parte aqui é com o fio preto, tá? Aqui a gente vai colocar o 8001, que é o branco. Então, comecei o último ponto aqui com o preto, terminei com o branco. E o primeiro ponto da terceira carreira, eu faço ponto baixíssimo no lugar do ponto baixo, para a troca de cor ficar menos visível. Então, na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Até o final, repetindo 2 pontos baixos e um aumento até o final. E a gente vai ficar com 12 pontos quando a gente chegar no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, né? Repetindo isso por 3 vezes na carreira. E lá no final, a gente vai ter 15 pontos baixos. E aqui, ó, terminando a quarta carreira, a gente já termina a perna. E agora, você vai cortar o fio, fazer outra perna, e na segunda perna, não corta o fio, porque a gente vai juntar uma perna na outra,
tá? Então, já tenho aqui, ó, a minha primeira perna feita. E agora, eu vou fazer 15 pontos baixos nessa perna que eu tô trabalhando mesmo. Então, ó, só fazer ponto sobre ponto. Nessa carreira aqui, que é a quinta carreira, não tem mais aumentos. Então, só seguir fazendo ponto sobre ponto. Ó, fiz os 15 pontos aqui nessa perna. Eu vou colocar a agulha na próxima perna, né, na outra perna. Então, coloco aqui no primeiro ponto. A minha sugestão é que você corte o fio longo assim, ó, pra gente poder fechar a abertura que vai ficar entre uma perna e outra, tá? Então, ó, coloca a agulha no primeiro ponto da carreira aqui da outra perna. E a gente vai fazer ponto sobre ponto também. Então, como a gente sabe que terminou com 15 pontos essa perna, a gente vai fazer 15 pontos aqui nessa perna. E aí, a gente termina essa carreira com 30 pontos, porque eu fiz 15 pontos nessa perna e tô fazendo 15 pontos agora nessa outra perna aqui. Então, ó, a quinta carreira pronta fica assim, tenho 30 pontos, 15 nessa perna e 15 nessa perna. E agora, da carreira 6 até a carreira 15, então, chegou a parte reta do corpo aqui, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto. Então, as próximas carreiras todas, elas são com 30 pontos, tá? Não precisa mais fazer nenhum aumento. Bom, eu fiz aqui até a carreira 15, agora eu estou na carreira 16, e na carreira 16, a gente vai prender já os braços, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o braço do jeito que a gente fechou, vão posicionar aqui, ó, na lateral do corpo. Então, vão fazer pontos baixos até chegar onde você quer posicionar o seu braço. Aí, a gente vai colocar a agulha no ponto do braço e pega também o próximo ponto do corpo, ó. E dessa maneira, a gente vai juntar o braço no corpo, ó. Então, coloquei a agulha no ponto do braço, coloquei a agulha no ponto do corpo, trago uma laçada, passo pelos 2 pontos e fecho fazendo um ponto baixo. E faço isso pelos 4 pontos que a gente tem no braço, tá? Então, a gente sabe que terminou com 4 pontos aqui, a gente vai prender os 4 pontos no corpo. O cuidado que tem que ter é para não pular ponto do corpo, tá? Então, tem que olhar direitinho se tá pegando o próximo ponto. Então, prendi já o primeiro braço, sigo aqui, ó, fazendo pontos baixos até chegar do outro lado do corpo, e aí eu vou prender o outro braço. Ó, vou colocar o outro braço aqui na lateral do corpo e vou repetir o mesmo processo, ó. A agulha tá no braço, agora tá no ponto do corpo, trago a laçada e passo pelos 2 pontos para prender o bracinho no corpo. E aí, eu termino também essa carreira com 30 pontos, tá? Porque eu não fiz nem aumento e nem diminuição. Então, eu só fiz os pontos aqui, só que prendendo também o braço no corpo. Agora, na carreira 17, a gente já começa a diminuir o corpo e a gente vai repetir a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes nessa carreira, para ficar com 24 pontos. Agora, na carreira 18, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, para ficar com 18 pontos no final da carreira. Terminei aqui o corpo, agora a gente vai colocar enchimento, não pode esquecer de colocar o enchimento na perninha, tá? Então, empurra ali com o dedo, com a ajuda da agulha, para chegar aqui nas pernas. E aqui, ó, fica uma abertura quando a gente trabalha assim, tá vendo? Pra juntar. Então, por isso que eu deixei o fio aqui, que é pra gente fechar essa abertura com a ajuda da agulha de tapeçaria. Agora, na carreira 19, a gente vai fazer o pescoço, tá? Então, antes de começar a fazer aqui a cabeça, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer 18 pontos baixíssimos, pegando somente na alça de trás do ponto. Então, pontos baixíssimos aí em toda essa carreira. Pegando somente na alça de trás. Agora, na carreira 20, a gente vai trabalhar na alça que sobrou aqui, ó. Então, a gente trabalhou ponto baixíssimo pegando na alça de trás. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, na alça da frente, tá? A gente vai fazer a seguinte sequência, ó. 2 pontos baixos, então, fiz 1, 2... E no próximo ponto, eu faço um aumento. E repito isso por 6 vezes nessa carreira, pra gente ficar com 24 pontos. Então, é só seguir trabalhando aí, fazendo os pontos, pegando na alça que sobrou dessa carreira aqui.
Terminei aqui a 20ª carreira e o objetivo de fazer aqui, ó, pontos baixíssimos pegando na alça de trás e depois trabalhar na frente é deixar esse pescocinho mais marcado, tá? Agora, na próxima carreira, que é a carreira 21, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, repetir isso por 6 vezes para ficar com 30 pontos, e aí é a última carreira de aumento da cabeça. Agora, ó, da carreira 22 até a carreira 28, é só fazer ponto sobre ponto, então chegou a parte reta aqui da cabeça, tá? Então, são 7 carreiras que você vai fazer somente ponto sobre ponto. Bom, terminei aqui a parte reta, agora na carreira 29 a gente já vai começar a fechar aqui a cabeça, e nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, e a gente vai repetir por 6 vezes para ficar com 24 pontos lá no final da carreira. Agora, na carreira 30, a gente vai fazer 2 pontos baixos, já fiz um, faço 2 e uma diminuição, e aí repito essa sequência por 6 vezes, e quando a gente chega no final, a gente tem que ter 18 pontos. Já coloquei aqui enchimento na cabeça, e na penúltima carreira da cabeça, a gente vai fazer a sequência de um ponto e uma diminuição por 6 vezes, para ficar com 12 pontos nessa carreira. Se precisar, pode colocar mais um pouco de enchimento. O importante é que o enchimento dê formato aqui para a cabeça, ó. Então, vai preenchendo, tá? Ó, então, deu o formato. E agora, na última carreira, a gente faz 6 diminuições e a gente fica com 6 pontos baixos nessa carreira. Ó, vou cortar o fio e agora a gente vai fechar com um falso anel mágico. Então, coloco aqui, ó, o meu fio na agulha de tapeçaria. E para fechar, a gente pega aqui, ó, a alça da frente dos 6 pontos dessa última carreira para poder fechar direitinho aqui essa carreira. Vou dar um nozinho aqui e colocar o fio para dentro do amigurumi. E aí, a gente tem aqui, ó, a parte de cima da cabeça bem fechadinha. Posso cortar o fio. E com esse fio que sobrou aqui, ó, de uma das pernas, a gente vai fechar a abertura que ficou ali entre as duas pernas, ó. Então, tá vendo? Ó, fica essa abertura aqui, a gente vai aqui com a agulha de tapeçaria e fecha essa abertura para não ficar saindo o enchimento, tá? Então, bem simples, ó, passei 2 vezes pelo ponto, dou um nozinho no fio e coloco o fio para dentro do amigurumi. E aí, a gente tem a zebra com braços, pernas, corpo e cabeça prontinha. Aqui, ó, agora a gente vai fazer a orelha. Então, já comecei aqui, ó, com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetindo isso por 2 vezes, para ficar com 8 pontos nessa carreira, tá? Então, fiz um ponto, 2 pontos, e um aumento, e repito isso para ficar com 8 pontos. Na terceira carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, repetir isso por 2 vezes, para a gente ficar com 10 pontos nessa carreira. Agora, na última carreira da orelha, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto, então, nessa carreira eu tenho que ter 10 pontos baixos. E aqui eu tenho já a orelhinha pronta, preciso fazer mais uma orelha para a gente poder costurar na cabeça. Posicionei aqui a orelha na cabeça, agora eu vou costurar. Então, o meu fio, ele tá na orelha, eu prendo aqui na cabeça. Meu fio tá na cabeça, eu prendo na orelha. E aí, como terminou com 10 pontos a orelha, eu repito isso em todos os pontos da orelha para prender a orelha na cabeça, tá? Ó, cheguei aqui no final da costura, agora a gente dá um nozinho no fio. E aí, a gente pode esconder para dentro do amigurumi. Dei o nozinho, coloco dentro do amigurumi. E agora é só costurar a outra orelha, seguindo aí a mesma orientação dessa primeira orelha. Tá, as 2 orelhinhas costuradas ficam assim, agora a gente vai fazer o focinho. Ó, para fazer o focinho, a gente vai usar a cor 381, que é o rosado,
Comecei aqui, ó, com 6 pontos baixos dentro do anel mágico e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos para ficar com 12 pontos nessa carreira. Na terceira carreira do focinho, que é a última carreira de aumento, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Repetir isso por 3 vezes para ficar com 15 pontos no final da carreira. Aí pode cortar o fio, puxar para a gente poder costurar na zebra. Posicionei aqui o focinho, prendi com o alfinete para costurar e a gente vai costurar da mesma maneira que a gente costurou a orelha, tá? Então, o meu fio está no focinho, eu prendo na cabeça. O fio tá na cabeça, eu prendo no focinho e o focinho terminou com 15 pontos, eu vou costurar os 15 pontos fazendo dessa maneira, tá? Ó, passando por baixo das 2 alcinhas do ponto para costurar na cabeça. Antes de finalizar a costura, a gente pode colocar um pouquinho de enchimento aqui no focinho, só para dar um volume maior, e aí a gente pode finalizar a costura. Agora, ó, com o fio rubi, a gente vai bordar os olhos, as narinas e o focinho, tá? Então, vou colocar a minha agulha aqui, próximo de onde eu quero começar o meu bordado, deixa a pontinha para fora, assim, ó. Vou andar com a minha agulha 2 pontos para lateral, volto aqui para cima, ó. E puxo o fio, tá vendo? Então, eu fiz aqui essa curvinha para poder fazer o bordado. E agora, eu vou fazer os cílios, ó. Faço um na horizontal e o próximo aqui na diagonal. Levo o meu fio aqui para cima, ó, alinhado com essa parte mais alta do olho, para poder fazer a sobrancelha. E agora, eu repito do outro lado, vou dar uma distância aqui, ó, de 4 pontos entre um olho e outro. Já levo a minha agulha pro outro lado, ó, e aí eu tenho o bordado do olho, dos cílios e da sobrancelha. Agora, a gente repete a mesma coisa aqui do outro lado. Já vou levar, ó, meu fio... Ó, já vou levar o meu fio aqui pra baixo, pro focinho, pra bordar as narinas e o sorriso, tá? Ó. Então, o bordadinho dos olhos ficaram assim. Eu vou bordar a narina, 2 narininhas, só para marcar um pouquinho. E faço aqui para baixo o sorriso. O sorriso é exatamente igual. Eu fiz ali o olho, tá? Então, levo pro lado e faço como se fosse um U. Então, trago aqui para baixo, ó. E prendo o fio, já vou levar o meu fio do começo, do final, junto lá pro meu fiozinho do começo. E aí, eu dou um nozinho para poder... Opa! Dá um nozinho entre os 2 fios e coloca para dentro do amigurumi. Agora, ó, com o fio amigurumi soft, a gente vai bordar as listras da zebra, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre os 2 olhos, para poder bordar a testa dela. Então, ó, eu só faço uma linha reta aqui. Então, eu vou fazer uma linha reta e as outras 2 linhas eu vou fazer na diagonal. E faço outra aqui na diagonal também. Eu vou bordar aqui, ó, as laterais da cabeça. Então, já levo o meu fio lá pra lateral. Então, eu vou deixar uma carreira só de distância aqui pra poder bordar a listra. Então, a gente vai levar bem simples o bordado, tá? Ó, então, vamos levar aqui pro outro lado. A gente desce 2 carreiras. E tem a primeira listra bordada. Levo a minha agulha para o outro lado, desço novamente, ó, 2 carreiras. E faço o outro bordado. Vou levar meu fio lá para o outro lado, para repetir exatamente esse mesmo processo, tá? Ó, então, a listra ficou assim, aqui na lateral e aqui na testa. Agora, eu vou repetir as listras aqui. Vou fazer também as listras nessa lateral e também aqui nas costas.
Então, ela bordadinha já ficou assim, ó, listras na lateral, na testa, na lateral da cabeça, na lateral do corpo e aqui nas costas também, tá? Agora, a gente vai fazer o rabo. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, na parte de trás do corpo. Atravesso a agulha entre uma carreira e outra. Trago uma laçada, ó. Vou fazer 5 pontos baixos, ó, 5 correntinhas. Então, 3, 4, 5. Pulo uma correntinha e volto aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui 4 pontos baixíssimos. Então, ó, ficou assim o rabinho. Eu vou cortar o fio. Puxo e vou arrematar. Então, coloco aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Vou levar o meu fio lá aqui, ó, pro meu começo, tá vendo? Ó, junto com o fio que eu prendi. Vou dar um nozinho no fio e esconder dentro do amigurumi. E aí, a gente tem o rabinho pronto. Para dar um charminho, a gente vai pegar um pedaço do fio amigurumi soft. Então, corta um pedaço. A gente vai inserir a agulha na ponta do rabo. A gente traz aqui, ó, uma laçadinha e aí a gente prende na pontinha do rabo. A gente pode cortar e desfiar esse fio. Pra ficar assim o rabinho. Agora, a gente vai fazer a crina da zebra, tá? Pra finalizar aqui e fazer também os detalhes. Pra isso, ó, a gente vai inserir a agulha na parte de cima aqui da cabeça. E a gente vai prender o fio. Então, eu vou fazer uma crina mescladinha. Então, eu tô prendendo aqui, ó, o fio branco. Então, por 2 vezes aqui, ó, eu vou prender o fio branco. Depois, eu prendo 2 fios pretos. Então, ó, prendi os 2 fios brancos. Agora, eu vou prender fio preto. Ó. Então, eu dobro ao meio, tá vendo? Então, eu corto o pedaço, eu vou dobrar ao meio. Com isso, eu crio essa alça aqui, ó. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, na cabeça. Essa alça aqui, ó, eu engancho na agulha, trago essa alça, laço as 2 pontas e passo por essa alça. E assim, eu vou prender todas as crinas pra gente poder fazer uma crina mescladinha aqui pra zebra. Então, ó, apliquei mais algumas crinas aqui, ó, intercalando sempre branco e preto, branco e preto. Agora, eu vou aparar essa crina do tamanho que eu quiser, tá? Então, você pode escolher se você quer uma crina maior ou uma crina menor. E agora, a gente desfia essa crina para dar mais volume, tá? Então, o fio amigurumi soft, ó, ele é feito com 4 cabinhos. Então, a gente, com a agulha, a gente vem aqui, ó, e desfia este fio. Pra gente poder ter um volume maior, tá? Se quiser aplicar mais crina, pode aplicar. Se quiser aplicar menos crina, também pode aplicar. Pode colocar, intercalar preto e branco, ao invés de fazer assim como eu, tá? Então, aqui é só desfiar para dar o efeito de crina mais cheia, ó. Aí, a gente tem esse resultado aqui. Então, a gente tem a zebrinha assim, ó, com a crina. E agora, para dar um detalhe a mais, que é opcional, a gente vai passar blush na orelha e nas bochechas. Então, eu costumo usar blush de gente mesmo, gente de pessoas. Coloco um pouquinho aqui, ó, no pincel. Eu sempre descarrego um pouco para poder aplicar uma quantidade menor e a gente vai aplicando aos poucos, tá? Ó. Então, aqui, ó, eu vou aplicando. E aí, você pode aplicar mais forte ou mais fraco, fica a seu critério, para dar uma profundidade aqui para essa orelha, tá? Então, pega mais um pouquinho e aí vai aplicando para ficar uma orelha igual a outra. E aí, eu vou passar também aqui na bochecha. Vou aplicar na outra bochechinha também.
Bom, então a gente tem aqui a zebrinha pronta, com crina, rabo e todos os detalhes. Se você fizer essa zebra, não esqueça de marcar a hashtag Sempre Círculo, porque a gente quer ver o seu trabalho por aí. E siga a Círculo nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!